Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar agora a aula de arquitetura e design de projetos. A gente vai falar hoje sobre critérios para escolha de padrões. Então, a gente vai mostrar como é importante considerar o desempenho na hora que a gente está fazendo modificações na arquitetura de uma aplicação e vou estar apresentando para vocês também alguns outros critérios. E quais são os critérios que a gente vai apresentar, né? Primeiro vou falar bastante sobre desempenho e de como ele pode ser composto por outros critérios como tempo de resposta, latência. Vamos falar um pouco sobre estabilidade, mantenabilidade ou manutenibilidade e, por fim, vamos conversar sobre escalabilidade, que é um critério que muitas vezes é um pouco confuso e definido de muitas formas um pouco diferentes e dá a entender que às vezes ele se parece um pouco com desempenho, com outros critérios. Então vamos lá. As referências que a gente utilizou para essa aula de hoje foi o restante do capítulo 1 de padrões de arquitetura de aplicações corporativas. A gente já tinha feito, acho que a aula 2 ou 3, até metade desse capítulo. E aí, como ele faz essa abordagem de parte dos critérios de qualidade, a gente deixou para estar falando nesse momento. E para complementar o que é apresentado no capítulo, eu trouxe 3 dissertações aqui, a do Ivens Oliveira Porto, que fala muito detalhadamente sobre desempenho. Trouxe a do Rui Paulo Diniz Muniz, que faz um trabalho incrível sobre critérios de mantenabilidade. E trouxe a minha, que vai falar um pouquinho sobre atraso de fila, principalmente porque eu tive um impasse na minha dissertação em definir o que era escalabilidade e foi quando eu conheci o que era esse atraso de fila. Eu vou estar apresentando para vocês também. Muitas decisões relacionadas à arquitetura vão dizer respeito ao seu desempenho. A gente tem até uma frase do Martin Fowler, do livro, que ele diz aí, ó: para a maioria das questões relacionadas a desempenho, eu prefiro primeiro obter um sistema no ar rodando, instrumentá-lo e então usar um processo disciplinado de otimização baseado em medições. Então, qual é a postura que ele sugere? Para a maioria das questões relacionadas a desempenho, coloca o sistema no ar, deixa ele funcionando e em seguida a gente vai estar pensando nas questões de otimizações, tendo um processo bem definido para saber como você vai mensurar, vai medir essas questões relacionadas ao desempenho. Entretanto, algumas decisões de arquitetura, na forma como você vai escolher ela logo no início, vão afetar o desempenho de um jeito que vai ficar muito complicado você consertar essa arquitetura com apenas algumas questões de otimização. Vocês já sabem como é que é esse ditado aqui: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. E de certa forma a gente está meio que vendendo esse conselho, né? Não vão existir verdades absolutas. Eu vou estar apresentando para vocês 3 conselhos, mas lembre-se que qualquer conselho sobre desempenho não tem que ser tratado como uma verdade absoluta, até que esse conselho aí seja avaliado nas próprias configurações, no ambiente que a sua aplicação tá rodando. Esse aqui era o final da abertura de um seriado dos anos 90, Arquivo X, né? Ele sempre terminava com isso: The truth is out there. A verdade está lá fora. Descubram, experimentem, vejam se esses conselhos aqui de fato vão valer para a aplicação de vocês. Alguns projetos vão ser aproveitados ou rejeitados também devido às considerações de desempenho que acabaram se tornando falsas no decorrer da execução do projeto, né? Às vezes a gente vai fazer algum tipo de medida de configuração e que na prática não vai ter o resultado esperado da teoria. Então, por isso que tudo precisa ser experimentado. E às vezes acontece ao contrário. Às vezes você faz um modelo de configuração da tua máquina virtual, por exemplo, que você acha que é suficiente e às vezes é muito além do que era necessário. Então, tem que se experimentar. Você deve verificar se
cada conselho aqui que a gente vai sugerir realmente vai ser válido para sua aplicação. Que desenho é esse, professor? É quando o Edward se encontra com a verdade no anime aqui, Full Metal Alchemist. E é interessante que a verdade diz várias coisas para ele, né, no decorrer do desenho. E é bem isso que você tem que fazer: experimentar e descobrir o que é a verdade aí para sua aplicação. Então vamos apresentar aqui 3 conselhos para vocês. Primeiro, minimize a quantidade de chamadas remotas. Minimize a quantidade de chamadas remotas. Professor, o que é uma chamada remota? Isso era um conselho muito usado entre 2000 e 2010, mais ou menos, que a gente chamava de RPC, Remote Procedure Call. Seria algo como chamar um método. A gente está ali rodando uma aplicação e de repente chamamos um método e a aplicação aguarda o retorno desse método. O problema é que o método não acontece localmente. Ele é chamado em outro local, chamado e executado em outro local. E a aplicação fica ali parada, aguardando a outra te responder. Então, Java utilizava RMI para estar fazendo isso, mas hoje em dia a gente utiliza chamadas remotas com uma coisa que está sendo muito utilizada nos testes para seleção de vagas de estágio, que é o REST. O REST é um tipo de chamada remota. Não é exatamente a mesma coisa, mas é algo que vai se comportar como uma chamada remota. Tem um artigo aqui no Medium que faz essa discussão entre o RPC e o REST. Se você estiver querendo se aprofundar um pouco mais sobre isso, vale a pena a leitura. Mas minimamente a gente tem que pensar na chamada remota como algo que sai da nossa aplicação e está sendo executado em outro lugar. Professor, se eu tenho minha aplicação num computador, num servidor, e eu tenho meu banco de dados em outro servidor, isso se comporta como uma chamada remota? O que é que vocês acham? Vai se comportar como uma chamada remota, porque a gente vai estar saindo dessa sua aplicação e indo para um banco de dados que está em outro local. Isso é bom ou isso é ruim? Vamos com calma, vamos para as medições, tá? Apesar do primeiro conselho ser minimize a quantidade de chamadas remotas, talvez na prática a gente tenha um desempenho equivalente. Na época que se utilizava Java RMI, que foi a época que esse livro foi escrito, se observava que o desempenho das aplicações caía muito com relação a isso aí. Será que ainda hoje acontece com o REST? Vale a pena fazer o teste. Segundo conselho, aplique otimizações de desempenho no ambiente. Aplique otimizações de desempenho no ambiente. Professor, o que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: pense no seu notebook. Se você quer melhorar o desempenho do seu notebook, quais são as estratégias que você possui? Essa é fácil. Eu boto mais memória, eu coloco um HD SSD, se ele não for SSD, eu troco um processador. Se bem que o notebook não dá para trocar o processador, tem que trocar tudo, né? Então você melhora questões associadas ao hardware, por exemplo. Só que você não pode inventar de estar alterando as coisas tudo aí na doida, viu? A gente tem que fazer mensurações de antes, como é o desempenho antes, como foi o desempenho depois que fez essa alteração. E se você inventa de fazer alteração de hardware e software ao mesmo tempo, aí fica mais complicado ainda, porque você não sabe qual foi a alteração que deu um maior desempenho para o teu software. Então, é preciso avaliar o ganho que cada alteração de desempenho produz, ou seja, botar mais memória na máquina virtual melhora como o meu desempenho. Colocar um banco de dados local, ou seja, no mesmo servidor que está a aplicação, melhora como o desempenho. Colocar um banco de dados orientado a objeto, ao invés de um relacional, visto que minha aplicação é orientada a objeto, melhora em como o meu desempenho. Essas questões é que vale a pena a gente mensurar. Então, alterações no código ou na configuração do hardware precisam ser sempre mensuradas. E o terceiro conselho: uma alteração significativa na configuração vai talvez invalidar qualquer fato referente ao desempenho. Caso a máquina virtual seja atualizada, você tirou
teu software inteiro e colocou numa outra máquina virtual, mudou o servidor online. E se você fizer essas alterações aí, você deve rever todas as otimizações de desempenho que você fez anteriormente, para assegurar que aquelas otimizações que tu fez no ambiente anterior ainda funcionam no novo ambiente. Então é possível que a otimização feita no passado possa estar trazendo prejuízos nesse novo ambiente. Novamente, qual é o nosso guia com relação ao desempenho? Experimente, sempre experimente. Outro problema sobre desempenho são os termos que se utiliza de forma inconsistente. Um desses termos aí é a escalabilidade. Durante a minha dissertação no mestrado, eu fiz avaliação de qualidade a partir de critérios de qualidade. O que a gente está apresentando na aula de hoje, a gente está chamando de critérios de escolha para padrão de projeto, mas a gente pode pensar que são critérios de qualidade, porque a avaliação da qualidade é uma avaliação baseada em múltiplos critérios. Então a gente não utiliza só um critério. Então você pode estar fazendo avaliação de qualidade utilizando esses critérios aí para estar validando as escolhas de desempenho da tua aplicação, por exemplo. Massa, professor, mas o que é que tem de estranho aí na escalabilidade? Por que é um conceito tão confuso? Diga para mim aí, o que é que você pensa quando ouve a palavra escalabilidade? Ah, é algo que é escalável. Beleza, isso quer dizer o quê? Ah, é algo, professor, que cresce à medida que as solicitações vão aumentando. Cabe um mundo de discussão nisso daqui, porque eu vou apresentar 3 definições de escalabilidade para vocês e vou trazer uma de atraso de fila, que para fazer uma correlação para mostrar que existem diferenças sutis no que a gente considera escalabilidade. Então vamos discutir um pouquinho sobre desempenho, escalabilidade, estabilidade e manutenibilidade ou manutenabilidade. Eu espero que eu não enrole a língua, viu, no decorrer dessa apresentação. Vamos começar com desempenho, que é também chamado de performance. Use o termo em português, viu, pessoal? Sempre que você estiver escrevendo, chama de desempenho. Evita chamar de performance. O nome do critério é desempenho em português. Desempenho é a quantidade de trabalho realizado por um sistema comparada ao tempo e recursos que são utilizados, podendo ser medido através de métricas de desempenho, como, por exemplo, o tempo de resposta. Às vezes é chamado de eficiência, às vezes as pessoas chamam de outras coisas para se referir à avaliação de desempenho. Desempenho pode ser multicritério, ou seja, pode depender de diversos fatores. Essa frase não está na minha dissertação, mas é um entendimento que eu faço hoje, olhando para tudo que foi escrito nela e que não está lá desse jeito. Professor, em algum momento o desempenho pode ser monocritério? Se você considerar que tempo de resposta é o desempenho, pode ser monocritério. O desempenho pode envolver tempo de resposta, agilidade na resposta e latência. Vamos ver cada um deles. O tempo de resposta é a quantidade de tempo que o sistema leva para processar uma solicitação externa. Pode ser uma ação na interface com o usuário, como pressionar um botão, ou uma chamada para uma API com um banco de dados. Ou basicamente é assim, quanto tempo o teu sistema leva para inserir uma nova linha no banco de dados relacional. Como é que a gente faz o cálculo de tempo de resposta? É fácil, a gente pega o tempo final e subtrai do tempo de início. Só isso, professor, só isso. Mas se ligue que para não botar o contrário, né? Que às vezes o pessoal bota o início menos fim. Não é isso, né? O final está acontecendo num tempo no futuro. Aí a gente vai diminuir de quando ele começou e vai ter uma total de tempo aí para te dizer qual foi o tempo de resposta para executar aquela ação. Em Java, nós temos uma função que retorna o tempo em milissegundos, que é o System Current Time Millis. A gente utiliza assim, entrei no método, System Current Time Millis, tempo inicial. Terminou o método, de novo joga numa variável lá, System Current Time Millis, pega o tempo final, faz a subtração que você vai ter o valor de tempo
de execução desse método. Em PHP a gente também tem a função getTime, e toda linguagem de programação vai ter um método ou uma função que retorna um instante exato de tempo. Outros critérios que vão envolver tempo de resposta são agilidade de resposta, ou seja, quão rapidamente o sistema reconhece uma solicitação. É diferente do tempo que leva para processar essa solicitação, né? Por exemplo, o clique que tu dá num botão da interface. Quanto tempo levou para entender que o usuário clicou até a chamada da ação? Seria uma agilidade de resposta. E a latência? A latência é o tempo mínimo requerido para obter qualquer forma de resposta, mesmo se o trabalho a ser feito for inexistente. Imagina que você está anexando um arquivo PDF, de vídeo, então, ou mesmo no YouTube, eu tenho feito muito isso, quando a gente coloca a videoaula. Então, a latência, o quanto tempo se demora para processar aquela solicitação, né, é associado a esse critério aí de desempenho. Vamos falar agora de escalabilidade. É comum ouvir dizer que determinado sistema é ou não é escalável, né? E ainda hoje existem múltiplas definições, pois é um tópico multidimensional. Não é possível falar da escalabilidade sem falar de outros aspectos, como o próprio desempenho, a manutenibilidade, a usabilidade, a confiabilidade, segurança, disponibilidade. A gente acaba envolvendo todos esses outros critérios. Então, a escalabilidade pode ser aplicada a qualquer aspecto do software. A gente pode verificar a escalabilidade da aplicação com relação ao desempenho, ou seja, à medida que tua aplicação vai recebendo mais usuários, como é que ela se comporta? Ela tem o mesmo tempo de resposta para um usuário usando o sistema e 1000 usuários usando o sistema? Então, a gente vê aí um exemplo de escalabilidade associada ao desempenho. Pode estar associado à capacidade de armazenamento ou de recuperação dos dados. À medida que tu coloca mais dados na tua aplicação, ela vai ficando mais rápida, vai ficando mais lenta. Pode estar associada à própria estrutura, para verificar se ela tem uma possibilidade de ser escalável, de crescer. Aqui é onde entra a história dos padrões de projeto. Pode estar associada à extensibilidade do software, pode estar associada a processos de desenvolvimento de software, mas em geral, pessoal, a gente vai falar muito mais dessa primeira e dessa segunda aqui, quando vai falar de escalabilidade, porque a gente pensa mais em escalabilidade de recursos, mas ela pode ser usada em outras situações mais específicas. Trouxe 3 definições de escalabilidade para vocês. A do Bond, o conceito conota a habilidade de um sistema de acomodar um número crescente de elementos ou objetos para processar crescentes cargas de trabalho graciosamente. Esse adjetivo aí foi sensacional. E ou ser suscetível a ser ampliado. É assim, o sistema tá ali, ó, recebendo um monte de demandas, um monte de gente usando, e ele tá de boa, respondendo todo mundo, sem nenhum atraso. O Neumann, em 94, disse que um sistema é dito escalável se ele pode arcar com a adição de usuários e recursos sem sofrer perda de desempenho perceptível ou aumento da complexidade de administração. Então ele define isso daí para escalabilidade. E já o Porto, que é o rapaz da dissertação que trouxe essas outras 2 definições aí, ele acabou definindo a escalabilidade como a capacidade de um sistema de acomodar cargas de trabalho variantes enquanto continua a satisfazer todos os seus outros requisitos, funcionais e não funcionais. Tem 2 pequenos erros de português ali, a gente vai corrigir antes de disponibilizar para vocês. Vamos falar de escalabilidade versus o atraso de fila, que é o queuing delay. Pensa na seguinte situação. A gente tem um endpoint. O endpoint é um ponto de acesso, onde a gente pode estar fazendo várias consultas ali e recebendo respostas. Se eu lanço em rajada 1000 consultas para esse endpoint e o meu sistema tem o mesmo tempo de resposta para uma consulta e o tempo médio de 1000 consultas, se ele tem equivalência nessas 2 situações, a gente diz que a escalabilidade dele é boa, é ruim
Isso daí é escalabilidade? O que é isso? Então esse foi um problema que eu me deparei na minha dissertação de mestrado. Inicialmente a gente estava falando muito de que responder isso de forma igual, me responder um tempo médio de 1000 consultas para uma única consulta, quanto mais próximo era esse tempo, a gente tinha uma melhor escalabilidade. Não era exatamente o conceito de escalabilidade, era um conceito de atraso de fila, porque se a gente lança 1000 consultas em rajada, a gente cria uma fila. E aí a gente vai ver se existe ou não existe atraso de fila. Não necessariamente do lado do cliente, enquanto eu lanço consultas naquele endpoint, eu estou mensurando a escalabilidade do meu sistema. Eu estou só vendo se ele atrasa ou não atrasa as solicitações. Por isso daí é um critério de queuing delay, atraso de fila. Então eu vou trazer esse trechinho aí da dissertação, ó, os endpoints Sparkle. Sparkle era uma linguagem de consulta para banco de dados que estão descritos em RDF, que é um modelo de dados. Então a gente fazia consultas com Sparkle. É a mesma forma que você usar SQL para o teu banco de dados relacional. Para RDF a gente usa o Sparkle. Então os endpoints Sparkle são pontos de acesso público. Assim como qualquer serviço disponibilizado na web, as solicitações recebidas às consultas são colocadas em fila e respondidas de acordo com a disponibilidade dos recursos computacionais da máquina que hospeda cada endpoint. Em algum momento, os endpoints podem receber um grande montante de solicitações e criar uma fila de solicitações. E aí, quando essa fila é formada, o tempo de resposta de uma solicitação pode ser influenciado pelo atraso que vai existir nessa fila. É o que chama de queuing delay, que cada solicitação recebeu devido à disputa por recursos do sistema. Então percebe que não é exatamente uma escalabilidade, é um atraso de fila. E por fim, a estabilidade. Um sistema é considerado estável se para toda entrada limitada ele vai produzir uma saída limitada, não importa qual seja o seu estado inicial. Então falta a gente definir duas coisas né? Entrada limitada e produzir uma saída limitada. Então todo sistema que não é estável, de acordo com essa definição aí, é chamado de sistema instável. Então, ó, limitada é uma entrada que sempre permanece entre limite inferior e superior. Por exemplo, a onda senoidal. Então a gente tem valores entre um limite inferior e um limite superior. Então a gente pode pensar também em valores que são previsíveis dentro de um escopo. As saídas ilimitadas existem somente em teoria e não na prática, já que todas as quantidades físicas são limitadas. Então, o termo ilimitada significa assim, muito grande. Então vamos ler novamente, né? Um sistema é considerado estável se para toda entrada limitada dentro de um escopo limite, ele produzir essa saída limitada. A gente não pode dizer assim, meu sistema aguenta infinitas solicitações. Não pode. Quando a gente vai fazer o teste de estresse, teste de carga, a gente está colocando uma quantidade de solicitações, a gente está botando um limite inferior e superior, tá? O teu sistema suporta quanto de limite? É isso que esse critério tenta mensurar. E é isso que você precisa saber sobre sua aplicação. Se você diz, ele suporta ilimitado, daqui a pouco talvez ele possa ficar fora do ar, ou talvez muito lento. E o último critério que a gente apresenta hoje é a mantenabilidade, que surgiu da palavra manutenção. Manutenção surgiu com o primeiro relógio mecânico lá na Europa Central. Acho que foi em torno de 1600. E o que acontece é que esse relógio quebrava. E à medida que ele quebrava, ele ia precisando de uma manutenção. Então, manutenção é um conceito muito amplo, vai admitir também diversas definições. Muniz vai definir que manutenção é a garantia de continuidade de vida, uma exigência para a sobrevivência, ou seja, garantir que seu software continue vivendo. Tem uma norma que define manutenção e confiabilidade, que é a 5462, a norma da ABNT.
e diz que manutenção é a combinação de todas as ações técnicas e administrativas, incluindo de supervisão, destinada a manter ou recolocar um item em um estado no qual possa desempenhar a função requerida, podendo incluir também modificação no seu item. Já a mantenabilidade é o elemento definidor da manutenção enquanto serviço. Representa a garantia da qualidade de execução do seu serviço. Mantenabilidade também é sinônimo de redução de custos e desperdícios associados a tarefas de manutenção, para garantir a lucratividade necessária em um cenário de mudanças rápidas e que exigem aumento de receita sem grandes investimentos. Como critério de qualidade, a gente pode dizer que manutenibilidade é a medida do esforço necessário para fazer as alterações, extensões e complementações no produto de software. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Todo critério de qualidade, todo critério de escolha aqui, ele precisa de uma métrica para definir como ele vai ser avaliado. A gente vai ter o critério e a métrica do critério. A gente compreende o que é os conceitos de manutenibilidade, de desempenho, escalabilidade, estabilidade, mas o que a gente tem que fazer na prática é dizer qual é a medida que a gente está utilizando para aquele critério, porque a partir dessa medida a gente organizou como vai ser mensurado e aí a gente pode ter resultados comparáveis para aquela medida. Então é muito importante definir como é a sua estratégia para executar cada um desses critérios aí. Ah, professor, eu quero usar só o tempo de resposta. Beleza, não tem problema, mas é a única opção que você tem para verificar critérios de escolha de modificação na estrutura do teu projeto? Será que é? Então eu vou criar um fórum aí para vocês e o fórum vai valer como a presença, dizendo que você assistiu essa aula. E tem 2 perguntas lá. Respondam ou uma ou outra, tá? Ou respondam o que vocês quiserem ou interajam entre si, mas interajam. Vamos fazer uma discussão sobre isso daí. Como podemos melhorar a mantenabilidade de um software? Como aumentar a confiabilidade de um serviço de software? Pense em estratégias práticas. Como a gente pode fazer isso de forma prática? Vamos começar essa discussão nesse fórum aí. O calendário para as nossas próximas aulas está mais ou menos assim. Ó. Essa semana a gente ficar com critérios para a escolha de padrões. Semana que vem vamos falar sobre padrões e estilos arquiteturais. E na semana seguinte, arquitetura monolítica versus microserviços. Como provavelmente a gente ainda esteja nesse recesso, então serão aulas virtuais essas daí. Caso eu não consiga colocar até a terça-feira no horário da aula, não se preocupa que eu não estou esquecido. Como são aulas novas que a gente está ministrando pela primeira vez, está demorando mais tempo do que o previsto, mas a gente está fazendo tudo com a maior atenção, tendo o maior carinho aí, para que consiga entregar o conteúdo de forma adequada, de qualidade, com material para vocês estudarem, também indo além das videoaulas. Então é isso, a gente fica por aqui e até a próxima aula, pessoal.